Então, voltando aqui, né, podem ser notícias descontextualizadas ou incompletas. Por exemplo, a pessoa disse que odeia pessoas que usam a justiça demagogicamente. Ela disse lá em um vídeo, eu odeio pessoas que usam a justiça demagogicamente. Só que aí a pessoa vai lá e corta esse vídeo ali, tira parte do demagogicamente, né? E coloca, eu odeio pessoas que odeiam a justiça. E aí se espalha esse vídeo. Então vão achar que ele odeia todo o sistema construído pelos advogados, juízes, procuradores, promotores, né? Vão achar que é uma coisa grave odiar a justiça. Como assim? A justiça diz o que é certo, né? Então, se for uma informação incompleta, né, pode ser também considerada uma fake news, já que ela foi trazida incompletamente por um motivo, certo? Nunca é sem intenção, tá? É isso que a gente tem que pensar para conseguir achar o caminho para entender melhor as coisas. Nunca é sem uma intenção. Então, as notícias falsas, elas sempre existiram, né? Anteriormente elas eram passadas de boca a boca, a famosa fofoca, tá? Mas elas sempre existiram. Só que com a comunicação em massa, com a prensa de Gutenberg lá, que a gente já falou algumas vezes, né? E com o crescimento disso, amplo, muito amplo pelas redes sociais, mais do que os jornais e revistas antigamente, as redes sociais têm um alcance muito maior. Por conta disso, as notícias falsas se tornam cada vez mais comuns, infelizmente. Então vamos ver aqui na prática, né? Tem aqui nesse Instagram que chama Teoria do Mundo, tá? A descrição ali da foto que ele coloca é siga @lipfonte, que é uma outra página, provavelmente de coisas parecidas. Ele coloca que um homem conseguiu salvar sua casa acidentalmente de um incêndio no Kansas. Então ele salvou a casa sem querer. Isso porque ele esqueceu de desligar o sistema de irrigação da casa. Tipo assim, será que é isso? Né? Ele colocou uma fonte, tipo, reportagem X de tal dia. Eu pesquisei depois, eu fui pesquisar. E olhei, né, pesquisei em português, em inglês, nas notícias do Google, né? Uma coisa só que eu esqueci foi de jogar a imagem, pesquisar pela imagem. Mas não encontrei nenhuma notícia parecida com algo do tipo. Então fica a minha dúvida, né? Fico feliz que o cara tenha salvado a casa dele, obviamente. Mas fica aí a dúvida, né? A gente tem que questionar. E, por exemplo, por não ter nenhuma confirmação, essa não é uma afirmação válida num texto dissertativo, por exemplo, né? Que é aquele texto que propõe argumentar, que propõe provar que algo é verdadeiro. Se você quer provar que algo é verdadeiro e tenta usar isso como base, não funciona, porque não tem fonte, não tem comprovação. A gente tem essa outra aqui, que é do fator saber, tá? Eu esqueci de botar a legenda, mas não tinha nada também. Era meio que basicamente siga o Lipfonte. Então, segundo especialistas, Ramsés II, um dos faraós mais famosos do Egito, teve pelo menos 152 filhos durante seu reinado. Informação extremamente duvidosa também, tá? Eu fui pesquisar, eu pesquisei em algumas fontes, algumas falavam em 13 filhos, outras falavam em 13 que receberam nome, mas outros tantos, algumas falavam em 164, outros 162, 140, então variou muito. Então não é uma notícia que dá para se levar a cabo. Obviamente essa história tem um fundo de verdade, né? Mas eu não consegui achar o fundo de verdade. Se você achou o fundo de verdade nessa história, ou se alguém já falou sobre isso na internet, me manda o link do vídeo, ou me manda a notícia, ou texto científico, qualquer coisa que eu quero saber. Valeu? Isso são consideradas fake news, porque são incompletas ou descontextualizadas. Não que necessariamente elas sejam mentiras, mas são meias verdades, certo? Então aqui a gente tem uma... que aí a gente vai entender o fator intencionalidade na prática da fake news. Então, a gente tem lá a Manuela Dávila, que foi candidata a presidente, a vice-presidente na chapa do
PT com a Fernanda Haddad na eleição de 2018. E ela estava usando uma camisa escrito Rebele-se quando tirou a foto, né? E por ser uma foto com uma camisa toda preta, né, fica algo fácil de se alterar e se colocar algo por cima. Então colocaram Jesus é travesti e começaram a espalhar nos grupos, né, com textos dizendo que ela acreditava nesse tipo de coisa, que ela pregava esse tipo de coisa, tá? Não, nenhum problema com travestis e transexuais. A questão não é essa. A questão é que usaram isso para encaminhar para um público que se sentiria ofendido e passaria a odiar ela. Então, essa é uma notícia que é muito grave, porque ela gera uma campanha de ódio a uma pessoa que nada fez, certo? Temos essa outra aqui na prática também. Da época das eleições. Então, foi encaminhado à Câmara de Vereadores um projeto da Casa da Moeda que quer colocar a cara da Pablo Vittar nas notas de R$50. Vereadores tem em toda a cidade, certo? Voz da consciência. Então, veja bem, já começa aí que não tem nem de qual cidade é, né? Tipo, foi encaminhado à Câmara de Vereadores. Qual Câmara? De qual cidade? Por que que não tem? A cara da Pablo Vittar nas notas 50. Então, uma investigação mostrou que a Rede Globo, Carinha de Nojo e o PT, Carinha de Nojo também, estão por trás disso. Então já está direcionando para quem o ódio deve ir, porque quem são os culpados disso, entendeu? Isso é a gravidade da fake news. Não podemos nos calar perante isso que estão fazendo com o nosso amado Brasil, né? Eles irão tirar a frase que Deus seja louvado, novamente apelando para a religião, para atingir um público que pode se revoltar com isso, às vezes um público mais humilde, que acaba não entendendo tanto por muitas vezes. Mas eu acredito que também essa fake news, essa particularmente, acabou se espalhando por sarro de muita gente, porque ela é engraçada, chega a ser engraçada de tão absurda que ela é. A gente tem aqui um site, tá? SanarMed, que fala sobre a pandemia e a fake news. Vamos pegar aqui para a gente ver melhor. Esse site é muito interessante, tá, galera? Ele filtra todas as fake news que são espalhadas sobre o coronavírus. Então, é um site muito importante para a atualidade, para a gente trabalhar e falar sobre as fake news, uma vez que ele foca nesse assunto que é tão primordial para a saúde de todo mundo, né? Saúde de todos. Então, temos esse site aí, fica a dica, indicação para vocês visitarem, se vocês têm dúvida quanto ao coronavírus, ou indicar para os pais, para as mães de vocês, claro, que talvez seja mais importante para eles até. Então, vamos aqui, esse outro, né? Do Mundo da Educação, sobre como elas funcionam e como combater as fake news, para encerrar a nossa aula. Então, olha lá, ela aqui especifica mais um pouco da história das fake news, né? Como elas se popularizaram. Então, foi durante a eleição de 2016 nos Estados Unidos, onde o Trump se tornou presidente, que ele trabalhou com um disparo em massa de notícias por redes sociais para conseguir demonizar o outro candidato e se eleger, tá? Então, os motivos são diversos. Em alguns casos, os atores queriam... Como funcionam as fake news? Desculpa pular uma parte, desculpa, gente. Como funcionam as fake news? Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas com claro intuito de atrair pessoas a sites. Às vezes é uma coisa meio besta, assim, tipo, o cara quer vender um negócio e ele colocar um preço absurdo, alguma coisa assim, para as pessoas clicarem por serem atraídas por uma fácil vantagem, né? Além da finalidade comercial, as fake news podem ser usadas para criar boatos e reforçar um pensamento, igual a gente viu há pouco, né? Pensamento sobre a Globo, sobre a Manuela Dávila. É lógico que muitas outras pessoas foram afetadas pela fake news, tá? Esses são só alguns exemplos
que eu busquei. Também existem sites na internet especializados em desmentir fake news, então se vocês quiserem dar uma olhada, visitar, é sempre interessante você ter eles salvos nos favoritos ali dos seus computadores para checar, né, gente? Para não falar besteira. Não falar besteira. Então, durante períodos eleitorais é muito comum, tá? Hoje em dia tem até pessoas que se organizam só para fazer fake news, tá, gente? Só para criar essas intrigas e sempre com um objetivo. Acredito que agora com essa aula vocês já estão um pouco mais atentos. O Instagram é um mar de fake news com esses sites de curiosidades, tá? Alguns sim tem especificação, então eu recomendo, não que vocês tenham pedido recomendação, mas eu recomendo que vocês sigam aqueles que nos seus comentários tragam a fonte, né? Normalmente eles trazem mais informações sobre a foto, não só esse pequeno texto, e trazem também a fonte. Então esses são sites que podem ser considerados confiáveis, tá? A gente tem que pensar numa noção de credibilidade, né? Para não cair em armadilhas, né? E tenho certeza que todo mundo já caiu numa fake news um dia, todo mundo vai cair, é normal. Mas a gente tem que se atentar cada vez mais, porque é uma prática, infelizmente, cada vez mais comum. Beleza, amigão, parceiro, companheiro? Um abração para você e até a próxima.